Oi pessoal, meu nome é Fernanda Menegaldo, eu sou integrante do grupo de pesquisa em ginástica e hoje eu tô aqui para contar um pouco para vocês sobre a minha dissertação de mestrado, que foi concluída no ano de 2018, orientada pelo professor Marco Bortoleto e intitulada Ginástica para Todos, por uma noção de coletividade. Eu começo dividindo com vocês o objetivo e o método do trabalho, ou o que a gente poderia chamar de caminho ou processo para a elaboração da dissertação. Como objetivo, nós tivemos construir uma noção de coletividade para a ginástica para todos. Essa construção, ela não se deu metodologicamente por meio de uma coleta de dados ou uma pesquisa de campo ou uma intervenção. Nós resolvemos que naquele momento era necessário um passo para trás para que a gente pudesse tentar compreender, dentro da multiplicidade da ginástica para todos, quais eram os elementos que poderiam estar presentes nos ambientes de prática da GPT e que corroboram, ou seja, que auxiliam para a construção de uma noção de coletividade. Nesse sentido, nosso trabalho é um estudo teórico, também caracterizado como um ensaio, onde nós tentamos a todo momento entrelaçar conceitos, debates, características da ginástica para todos, com algumas perspectivas sociológicas a respeito daqueles elementos que são fundamentais para a construção de um coletivo. Então, como essa construção foi, digamos assim, organizada na dissertação? Basicamente, no capítulo 1 do trabalho, nós tentamos aproximar o leitor do nosso objeto de pesquisa, ou seja, da ginástica para todos, fazendo dois movimentos. Um primeiro movimento foi a visita às produções acadêmico-científicas da área, ou seja, da GPT. Para isso, a gente consultou teses, dissertações, monografias e artigos de periódicos, todos eles reunidos a partir de uma revisão sistemática, que inclusive já está publicada em artigo, e nesse material nós tentamos inferir ou identificar o que essas produções já haviam dito ou nas entrelinhas indicado sobre o caráter coletivo da ginástica para todos. Utilizando autores e teorias da sociologia, o capítulo 2 aborda 6 dos elementos constituintes da noção de coletivo. Cooperação, respeito e reconhecimento social são os 3 primeiros e também entendidos como fundamentais para o desdobramento de outros elementos, como o sentimento de pertencimento, a criação de laços comunitários entre os integrantes dos grupos e também a criação de rituais no interior de cada grupo da prática. Estes elementos foram então costurados a outros 7, que são apresentados no capítulo 3 e que foram intitulados como elementos vividos, por entendermos que são estes elementos que materializam ou podem materializar uma noção de coletivo no interior de um grupo de GPT. Estes elementos são o corpo, a experiência, o tempo, o processo, a valorização de experiências individuais nas dinâmicas do grupo, a construção coletiva, o direito à voz e participação ativa dos integrantes e, por fim, mas não menos importante, a busca constante entre conflitos e consensos no interior do grupo. No quarto e último capítulo da dissertação, a intenção é trazer elementos que nos façam pensar o quão desejável ou importante seria que esse potencial coletivo fosse reconhecido pelos pares, ou seja, pelos praticantes, pelos coordenadores, pelos professores envolvidos com a prática da GPT, a fim de desenvolver esse potencial nos seus distintos espaços de prática. Com o intuito de fundamentar essa relevância social atribuída à prática da GPT a partir de seu potencial coletivo, trazemos 2 discussões neste capítulo. A primeira delas diz respeito ao que na literatura é identificado como processo de individualização da sociedade. Este processo está relacionado a uma diminuição das relações de cooperação e das relações sociais, a uma quebra dos laços comunitários e a uma fragilidade das relações solidárias entre as pessoas. Em seguida, trazemos uma discussão sobre as particularidades da GPT a partir de uma teoria da educação física intitulada Praxeologia Motriz.
Essa teoria nos permitiu fundamentar a ideia de múltiplas lógicas da ginástica para todos. O que isso quer dizer? Que a ginástica para todos possui múltiplas formas de ser compreendida e de ser desenvolvida. Essa multiplicidade, que está relacionada com a ausência de regras e códigos gestuais nessa prática, corrobora com o potencial coletivo, que quando desenvolvido vai na contramão das tendências das práticas individuais indicadas pelo processo de individualização da sociedade. Por fim, nas considerações finais, nós ressaltamos essa coletividade como um potencial da ginástica para todos, que pode ser desenvolvido pelos diferentes grupos de diferentes formas. Isso então quer dizer que esse potencial coletivo, que está associado ao caráter social da prática, pode ser desenvolvido respeitando as possibilidades e características de cada grupo de maneira única e coesa a partir das escolhas pedagógicas que cada grupo possui e do entendimento de ginástica para todos de seus integrantes. Bom, isso foi um recorte, uma síntese, por isso convido todos e todas a visitarem a dissertação completa ou então também os artigos que fui indicando aqui durante o vídeo, que já são produções derivadas dessa dissertação. E fico à disposição, claro, para dúvidas, para conversas, para bate-papos, sempre na tentativa de compreender melhor essa prática e compreender as melhores possibilidades para desenvolvê-la dentro da sua multiplicidade. Até mais!